Dia 30 de setembro, primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Maanaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria à espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão. Disse ela: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. E acrescentou: Uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo o Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço: não mo rejeites. Ela lhe disse: Fala. Ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te o recusará, que me dê por mulher a Abisague, sunamita. Respondeu Batseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só um pequeno pedido te faço, não mo rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque te o não recusarei. Disse ela: Dê-se Abisague, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: Por que pedes Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele, digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte.
Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli, em Siló. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não desviara seguindo a Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: Não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: Faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim, o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse. Isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Assim, recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, e a sua casa, e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo o sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadoque por sacerdote. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte nem para outra. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedrom, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá, então, sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: Boa é essa palavra. Como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis, em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate, e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: Não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me disseste: Boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Gálatas capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro.
porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Ezequiel, capítulo 33. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, disse aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá.
não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. No ano 12º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se-me a boca antes de pela manhã vir ter comigo tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só. No entanto, possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue. Porventura, haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e contamina cada um a mulher do seu próximo. E possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto, o entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti, junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Salmo capítulo 81. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e te a encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre.
Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Salmo capítulo 82. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações.